de campeão mundial. Pode chorar, pode se emocionar, Brasil! Pode se emocionar que o Brasil é campeão do mundo! Ninguém acreditava! A gente está falando de um país gigantesco, a gente está falando de um país pobre, a gente está falando de esporte amador. Né? Antes de mais nada, para que as pessoas possam continuar no esporte, elas se apaixonam pelo esporte. Então elas fazem coisas, né, absurdas. Falta de dinheiro. Simples. Dinheiro, no nosso caso, resolve tudo. No meu caso, resolveria tudo. E a gente tem esse problema, esse viés, que é o problema do Brasil, economicamente, né, para os esportes amadores, onde todos os esportes estão passando dificuldade. A única coisa que a gente não pode fazer agora é perder a modalidade. O cenário é muito duro, é muito difícil. O cenário do Brasil é difícil. Né? A gente não pode perder esse país. Meu nome é Carmen Luísa Delfino da Silva, tenho 16 anos. Eu jogo handebol desde os meus 10 anos de idade. Comecei com o professor Marcos e ele que levou a gente para jogar em clube. Aí eu jogo até hoje. Eu lembro que eu e minhas amigas a gente jogava, brincava, né, que a gente era criança, a gente não, né, eu nunca achei que eu ia levar assim a tão sério. Foi uma brincadeira assim de handebol na quadra, na educação física. Hoje eu estou como treinador da base da Hebraica, trabalho com crianças de 10 a 16 anos, trabalho com a formação do clube de handebol, sou treinador da Seleção Brasileira Sub-14, infantil masculina e também trabalho na equipe do Hércules Guarulhos. O Brasil ele é gigantesco, cada região tem uma característica. Basicamente quem fomenta o handebol no Brasil são as escolas, né? E principalmente escolas atreladas a prefeituras. Que realmente tem a maioria dos jogadores de handebol hoje são formados nas escolas, os projetos sociais, os projetos que são atrelados às escolas. Você chega nas escolas, não tem tanta oportunidade, tipo, não é toda a escola que tem um professor igual eu para falar assim, isso daqui é uma bola de handebol e eu vou ensinar para vocês hoje. Ele vai começar na escola aqui no Brasil, e aqui funciona assim, começa na escola e aqui da escola a gente vê os potenciais que poderiam ir para um clube. Aí a gente vê clubes parceiros, por exemplo, o Pinheiros, quando a gente manda atleta para eles falam para os nossos atletas continuarem treinando na escola. Então, quando se vê a importância da escola e do clube para o atleta, esse atleta tem grande chance de não parar de jogar profissionalmente. E aí essa criança, adolescente, acaba perdendo muitos momentos dele, que estaria junto com os colegas de escola e se divertindo, né, usando o handebol como uma diversão, ele acaba desistindo por ser muito focado só no esporte em si, né? Na escola, tipo, não tem tanto recursos, igual aqui é o clube, né? E eu não sinto tanta diferença, porque aqui a gente é família além de um time. E na minha escola também, eu e as meninas, a gente joga 6 anos juntas, 7. Então, a diferença é que o treino é mais pesado. Aqui eu entro no físico 5 horas, saio às 9h30, é bem mais puxado. E os treinos, às vezes a diferença de carga é bem diferente. Porque a gente vai na escola, o professor manda, a gente faz. Aqui a gente tem que cumprir todas, tem que manter peso, tem que fazer teste. É um atleta que depende muito do professor, né, do instrumento que o professor utiliza na sua comunidade para transformar esse jovem e dar um foco de vida para esse jovem, para essa jovem. Eu acho que ser preta num país assim e morar na favela e ter tudo isso que eu tenho hoje é gratificante para mim. A gente pensa em educação, a gente pensa em educar por exemplo. Então, a partir do momento que você tem uma comunidade em que você tenha pessoas que foram um sucesso por causa do handebol e não necessariamente porque eles viraram atleta de handebol, as crianças começam a perceber que o handebol vai te trazer
um futuro e que vai te levar para caminhos que talvez você nunca imaginava. E a gente tem uma maneira de trabalhar handball com as crianças que é o mini handball, que é a melhor maneira da gente trabalhar com uma massificação, de uma maneira que a gente respeite o crescimento da criança, o desenvolvimento socioafetivo da criança. Como é o mini handebol? Ele é um handebol adaptado na medida para a criança. Então, eu não sei se vocês já tiveram aquela impressão de ir num lugar, visitar um lugar, na idade que vocês estão agora, adultos, e falar: nossa, eu frequentava aqui quando eu era criança. Mas o lugar era muito maior. Parecia maior, porque você tinha metade da altura. Então, tudo tinha uma outra perspectiva. Né? Então, para você ver como uma quadra 40x20 ela é enorme para uma criança de 6, 7 anos, é só você ficar de joelho e falar: rapaz, parece um campo de futebol. Então, a quadra é menor, o campo de jogo é menor, ele tem 20 metros por 12 de largura. A baliza, a trave é menor, tem 1,70 por 2,40. Né? A bola é menor, mais macia, as regras são mais flexíveis. Pelo tamanho que o handball é hoje no nosso país, esse canal que a gente pode pensar do handball, acho que ele é muito maior e vale muito mais a pena o investimento hoje nessa parte, porque você resgata muito mais pessoas que não vão ver necessariamente handball, mas que vão trilhar o caminho, e uma hora o handball vai ter sido uma parte que ela vai ter deixado de lado, mas ela conseguiu construir um outro caminho, mas que ele foi importante nisso. O que eu menos me preocupo, sinceramente, é se eu vou formar um atleta de ponta. Por quê? Porque o meu papel enquanto professor, o que o professor precisa fazer? É ensinar. Todos de maneira igual, de maneira qualidade, todos achar um jeito de todo mundo aprender. Porque sem base, nada fica de pé. Um prédio não fica de pé, uma cabana, nada fica de pé. A formação da pessoa, principalmente socialmente, hoje no mini handebol, ela é gritante, né? Vão sair atletas do mini handebol? Obviamente. Por quê? Porque se a gente tem essa missão e esse objetivo de formar o ser humano como um todo, né, com qualidade, é óbvio que eles vão jogar bem. Eu pretendo ser uma jogadora de handebol profissional. Se Deus quiser sair do país para jogar fora. Só que eu acho que me formar também é uma das minhas primeiras prioridades. Se eu não conseguir, que não é todo mundo, né? É 1 em 1 milhão que consegue se profissionalizar, eu quero me formar. Que não adianta ser atleta e não ser ninguém, né? Um dia o corpo não vai mais responder e você tem que manter. Acho que se não fosse o handball, eu não seria quem sou hoje. Eu entrei na universidade para ser treinador de handball. Né? Meu objetivo era fazer faculdade de educação física para ser treinador de handball. Eu acho que hoje o grande referencial do handball é a escola, né? No Brasil todo. A universidade ela dá continuidade nesse processo, uma boa continuidade. E a gente, se ela entra nesse campo do alto rendimento, aí eu acho que ela vira e se torna a primeira. Meu nome é João Vitor Sakamoto dos Santos, tenho 19 anos. E eu sou estudante e trabalho com marketing BI. O handball foi meu último esporte que eu joguei federação, foi onde que eu me encontrei. Eu acho que principalmente pelos amigos que eu fiz no handball, pelo dinamismo do handball, pelo esporte em si, por ser um esporte bastante de contato, um esporte bastante coletivo. Eu comecei a treinar aqui no universitário, por mais que não seja 3 vezes na semana, eu treino 2 vezes na semana. E como eu saí do universitário, eu não queria perder o ritmo. Então eu comecei a fazer um treino específico para goleiro, que acabou meio que compensando essa falta de treino que eu tive, compensando ao ano passado. Se o cara for atleta universitário, ele vai treinar menos tempo por semana, a qualidade técnica dele vai evoluir, mas não vai evoluir tanto. Muitas vezes o nível de competitividade entre as universidades, nem sempre todas têm muita gente com muita qualidade, então você vai ter um jogo que você vai ganhar de 10, um você vai ganhar de 15, um você vai ganhar de 1.
Você não vai ter 20 jogos ganhando de um, que daí o nível técnico fica cada vez mais apurado. A maior parte dos treinamentos que a gente vê, eles não são de todos os dias, com preparação física, né? Então, no clube ele tem tudo isso. E eu acho que o que mais me ajudou foi a questão da experiência de você ter um bom profissional me ajudando. Como o Marcão, que é um dos melhores goleiros que tem. Ele tem muita coisa para me passar, não só em questão de posicionamento, agilidade, mas como experiência profissional dele. Eu acho que isso me ajudou bastante, por mais que eu tenha saído da federação, eu acho que isso não me deixou cair o meu nível. Então a gente tem um problema muito sério que é cultura esportiva. Essa talvez para mim seja o maior problema que nós temos no Brasil. Você passa na região ali de Buenos Aires e você vai ver uma menininha ali de 8 aninhos, com uma sainha, um meião até aqui, uma chuteira e um taco de hóquei sobre grama. É muito legal, elas jogam e são campeãs olímpicas. Ainda ali você passa, você vai ver 10 campos de rugby. E aqui no Brasil você nem campo de futebol, mas você está vendo. A diferença que a gente tem de pessoas treinando dentro do universitário para a federação é absurda. O universitário é muito maior, né? O cenário universitário. Isso eu estou pensando só em São Paulo. Se a gente for ver em outros lugares, com certeza, mas se for ver na grande São Paulo mesmo, a gente tem muito mais time universitário do que time de federação. Eu acho que o que eu mais gostei foi em questão da faculdade. Por questão de, eu acho que a amizade que você faz, a rivalidade, por exemplo, os jogos que você tem, muitas vezes, não vou dizer que a cobrança às vezes é maior, mas você se sente mais cobrado por estar representando uma faculdade, um histórico inteiro que tem. Por mais que federação também, um clube também tem a sua história, tem tudo, mas, por exemplo, eu acho que você conseguir deixar o seu legado, você se deixar marcado num clube, é muito mais difícil do que numa faculdade. Ele começa a ter um contato, principalmente em jogos que tem um movimento muito grande de pessoas para torcer, né? É uma coisa muito diferenciada, porque você sai de uma situação onde, teoricamente, você joga no melhor que tem do seu país e que muitas vezes você vai ser assistido pela sua família no máximo, e aí de repente tem uma massa de pessoas que estão ali com você, vendo você jogar num final de semana, num feriado. Então, quando você deixa de jogar na federação, às vezes tem alguma coisa que falta, assim, né? Porque por causa do ritmo de treinamento que a gente tem. Então, quando a gente passa para o universitário e vivencia aquilo de novo, primeiro dos treinamentos, assim, já é uma delícia, porque você fala, nossa, tô sentindo aquilo de novo, ou muito próximo disso. E daí quando você tem jogos, ou enfim, campeonatos, você tem torcida, acho que daí a gente chega num lugar que a gente nunca passou, a gente nunca teve. Por mais que sejam clubes grandes como Taubaté e Pinheiros, eles não têm uma torcida grande. O que vai de torcer normalmente são os parentes dos atletas e amigos. Já no universitário, não. O universitário tem toda a faculdade que vai torcer. Às vezes a pessoa nem te conhece e está lá torcendo por você estar representando uma faculdade. O universitário também, além de tudo, me deu muitos amigos, né? Boas histórias, bons momentos e, além de tudo, ele tem qualidade, ele é uma possibilidade de vocês continuarem fazendo handebol, mas eu acho que o universitário, ele consegue crescer a ponto de tentar jogar campeonatos profissionais, entendeu? Porque tem qualidade e tem estrutura para isso. Eu muitas vezes estimulo os meninos que trabalham comigo a dizer que eles podem fazer uma faculdade praticamente de graça, que se a gente fizer conta é muito dinheiro e a gente tem pessoas aqui que não teriam condição de fazer faculdade se não fosse bolsista, de que às vezes o handball não vai trazer para ele uma medalha olímpica, ele não vai chegar a ser um atleta olímpico, mas ele vai ser, por exemplo, um bolsista de faculdade. E a vida inteira dele vai ser muito diferente por causa disso. Ele vai por um outro caminho que ele poderia não ir por esse fato. Sempre tive essa vontade de estudar fora, de ter novas oportunidades fora desde 2017, que foi quando eu fui para fora jogar, que fui para o Partilhe. E eu vi como o mundo do handball é muito divergente do mundo que a gente vê aqui no Brasil. Eu comecei indo sem nenhum rumo, vamos supor assim. Eu tenho alguns conhecidos que jogam fora, jogam na Espanha, jogam na Liga Francesa, que jogaram comigo, foram meu técnico aqui, e eu chamei eles perguntando como que era, como que eles foram e tudo mais. E todos foram por olheiros, que já jogavam em clubes grandes aqui,
que fizeram essa portabilidade deles para fora. Por acaso, tinha um amigo que fizeram faculdade junto, que mora na Espanha, e ele conseguiu essa oportunidade para mim. É na faculdade que a gente vê também o maior número de bolsas, com certeza. A gente tem muito mais bolsa universitária do que de colégio particular. E eu acho que o que... Eu não tenho certeza, assim, para falar, nossa, realmente transforma mais. Mas eu acho que dá mais oportunidade. O ambiente universitário, ele dá mais oportunidade. O esporte te abre portas, tanto na Europa quanto em qualquer outro país. Não é uma coisa, por mais que eu venha, seja um ótimo aluno aqui, tenho umas ótimas notas acadêmicas, só que eu acho que o esporte ele abre mais portas do que se eu não tivesse o esporte. Eu não teria, eu acho que essa oportunidade de estudar fora. Mas a partir do momento que ele se forma, eu não diria que nem 1% dos atletas de handebol no Brasil podem se tornar profissionais aqui. Ou eles vão para fora do país, né, numa realidade difícil ainda para ir, né, vivendo uma situação bem simples em países como Espanha, Portugal, para depois começar a ganhar grandes centros, e aqui no Brasil muito menos ainda. Mas vamos ver como vai ser lá, né, meu desenvolvimento nos treinos, se eu vou conseguir achar, depois de um ano, se eu vou conseguir renovar meu contrato, se eu vou conseguir achar um novo clube. Caso isso não aconteça, é o que eu estava conversando com a minha mãe. É uma oportunidade que eu estou indo lá para desenvolver o meu handebol, me desenvolver socialmente com as pessoas e o meu estudo. Então eu volto para cá com um a mais. Eu acho que isso é sensacional, que o esporte conseguiu me propor. Mais clubes, muito mais investimento e hoje está muito difícil. Então, para se manter hoje na modalidade, o cara realmente tem que estar apaixonado. Bom, eu sou o Felipe Borges, sou atleta da seleção brasileira. Atualmente eu jogo na França, no Tremblay. Tenho 34 anos, sou ponta esquerda. Pois eu comecei em São Bernardo, acho que como a maioria de todos que estão aqui na seleção brasileira, no colégio. Eu lembro que eu pratiquei futsal, futebol, basquete e o handebol também. Hoje em dia, qualquer pessoa que eu encontre ou mesmo numa padaria e fala, eu jogo handebol, eu joguei no colégio. Por a gente ser um esporte que hoje é um esporte que comercialmente não é rico, né, não tem essa capacidade de se vender, né, então a gente tem que se tornar o esporte mais barato possível. O handebol ele é muito barato. Com um salário de um craque de futebol, você mantém um salário de um mês de um craque de futebol, muitas vezes você faz uma temporada inteira de um clube de handebol, né? Então de um mês você faz 12 meses para um clube quase que profissional de handebol hoje. Uma coisa que aconteceu, que as federações não tiveram uma visão de longo alcance, né? Meio olhar o cenário, entender que tudo custa. Para eu jogar na federação eu pago, não sei se é isso, vou falar, mas pago R$1.000 de inscrição, pago R$500 por mês de mensalidade. Isso vai pagar premiação, vai pagar não sei o quê. Aí eu vou para um jogo, eu pago R$600 de arbitragem. Quem é que pode? Daí você sai de Araçatuba para jogar em São Paulo, a gente falou de ir para Araçatuba, né? Mas eu vou para Araçatuba uma vez, o cara de Araçatuba vem 10 vezes para cá, então ele vai gastar 10 vezes mais do que eu gastei para ir. É muito difícil. Se hoje você chega para mim e falar, Diego, sou empresário, jogava handebol, mas tá aqui, ó, R$1 milhãozinho ano, pra você fazer mudar o handebol. Primeiro que eu ia chorar, né, falar, nossa, não vou mais ter que pagar para trabalhar. E segundo, que eu mudo, com isso aí, eu mudo o handebol de São Paulo. É triste, né, a gente lutou tanto, eu falo, mano, o que eu faço é pelo handebol, para ele ter uma visão e sei que muitos lá atrás fizeram e temos isso graças a muitos que passaram aqui. Então, quanto mais a gente conseguir
colocar que a mídia passe o handebol, melhor. A questão é que com certeza a gente sabe que existem várias matérias que ficam de prontidão e que existem vários esportes, inclusive handebol, que ficam, mas se aparece uma vírgula no futebol, em alguma outra coisa que vai dar um pouco mais de audiência, vai ser colocado aquilo, não vai ser colocado o handebol. Acho que a divulgação acaba informando mais a pessoa que é leiga, no caso, que sim, existe um esporte que é olímpico, que é mundial, que tem atletas que jogam fora. Então não adianta o handebol dar para mim de um jogo que o Brasil vai ganhar de 40 gols de diferença de uma equipe, ou que uma equipe de São Paulo vai ganhar de 30 gols de outra. Para a mídia aquilo lá não vai valer nada, porque para a própria TV não vai ser um produto que ela vai conseguir vender, não vai vender de novo e não vão querer, não vão ter interesse em passar de novo. Todos têm um problema. Porém, o problema talvez é como a gente sempre fala, e talvez muitas pessoas que estão de fora não entendem, participa do Mundial, ficaram em terceiro, por que não ganhou? Tipo, pra gente, digo eu, uma medalha no Mundial, na Olimpíada, terceiro, pra mim vale ouro. E como assim para todos os outros esportes? Então é difícil. É difícil. Fazer esporte no Brasil é difícil. Ainda mais a gente teve o exemplo da Olimpíada. Foi muito bom? Foi. Só que acabou em 2016 e acabou. Estrutura ruim, ninguém cuida. E com certeza vão cobrar agora em 2020. Por que o Brasil não está lá entre os 5 melhores? A gente não quer dinheiro. A gente só quer uma cama, a gente quer 2 fisioterapeutas, 2 aparelhos, um transporte até ali, que a quadra esteja boa, a iluminação, só isso. Se isso estiver bom, já agrega muito mais. Porém, muitos aqui, se você perguntar agora, por que você está aqui, você não quer conversão, teve todo esse problema. Eu falei, estou aqui porque eu amo estar aqui e eu quero fazer história com o handebol. Eu acho que agora é um momento das pessoas terem a humildade, e isso é muito difícil nas pessoas, de saber que o cenário é ruim, e ser pedra nessa hora é muito fácil, e ser vidraça é ser muito difícil. Então é muito mais fácil agora, se a gente quer sair desse cenário, é todo mundo trabalhar para a agenda positiva. Eu posso fazer uma analogia? Eu faço analogia nas minhas aulas da lâmpada queimada. Nossa, a lâmpada da queimada, né? Também essa lâmpada, mesma lâmpada há 30 anos, ninguém muda a tecnologia, ninguém faz nada diferente. É verdade, o cara que instalou não sabe instalar. E todo mundo fica, vamos lá, entra no site lá da lâmpada, faz testão e grava um vídeo, hashtag absurdo. Aí tem um maluco que pega outra lâmpada legal, troca e a lâmpada funciona. Eu quis ser esse cara. Eu falo que eu não entro em aula para ensinar, eu entro em aula para mudar. Nível um pouco melhor, com jogos mais emocionantes, e a gente começa a ser um pouquinho mais produto. E aí as pessoas vão começar a querer ir no ginásio, vão querer começar a consumir alguma coisa de handebol. Eu acho que esse é o caminho. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai ficar dependendo de um projeto, de ciclos olímpicos, e aí a gente sabe que a gente pode, de repente, viver o momento que a gente está vivendo agora, que é não ter dinheiro e ter que, às vezes, dar 2, 3 passos para trás. O handebol é isso, o histórico é esse, existem pessoas, atletas que jogam na Europa, existem atletas aqui que ganharam Champions League, que jogam Champions League, que querendo ou não é um status importante no esporte. Mostrar para eles o que é o handebol, porque muita gente, como a gente falou, não sabe o que é. Chega, o que é isso, o handebol? Então, mostrar para eles que é possível investir um pouco no esporte, mostrar onde pode chegar o esporte, o que você pode detectar uma criança que está ali, mesmo com o mini handebol que existe também, que começa desde criança, então, desde ali até a seleção brasileira adulta. Eu acho que
ter mais apoio de questão de patrocínio, de mais visibilidade, dar mais visibilidade ao handball. Porque muita gente não conhece o handball. Eu acho isso, tipo, muito ruim, muito precário. E eu acho que falta esse incentivo, tanto de atletas, de instituições financeiras por fora, essa visibilidade do handball. Olha, a gente vive no país do futebol, e, tipo, todo mundo conhece futebol, na TV só tem futebol. Você não vê uma TV aberta assim que tem handball, sempre é canal fechado. O handball é maravilhoso e muitas pessoas não conhecem. Acho que se fosse mais visto, as pessoas iam ser melhores. Brasil, e que se abraçam nesse momento e que sabem o tamanho dessa vitória, o que significa isso para esse país. Um país que não é só do futebol, não é! É um país que é do basquete que vem ressurgindo, que é do vôlei, que é do handball, sim senhor. O Brasil tem tudo para ser uma potência olímpica. O Brasil tem tudo para ser uma potência. Tudo, tudo. É só acreditar. E tá aí, ó. Tá aí. Essas acreditaram. Essas acreditaram. A Duda, a maior jogadora do torneio, teve que jogar na Macedônia. A Maísa, da Paraíba, foi morar no interior da Rússia. Há 10 anos a Alexandra está na Áustria. Fez a base da seleção, levaram o Morten. A Dani Piedade teve um AVC há 1 ano, meu Deus do céu. E essas meninas superaram na força. O Brasil é campeão do mundo.